Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Matheus. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é esse projeto do Reino de Selena, por que ele é uma micronação, e qual foi o fundamento é, que eu busquei para criar isso, e também eu quero mostrar como que é a estrutura dele, ou seja, uma constituição que eu criei. Bom, para começar, esse projeto ele tem um objetivo de estudo da ciência política, já que ah, em, do- em 2014 eu comecei a me interessar aí, é, pela política em si, ter mais atividade, e daí eu acabei conhecendo ciência política e com o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança. Acompanhei o trabalho dele e aí com o que ele dava de fazer, criava os vídeos e as referências bibliográficas, aí eu fui depois buscar ler Montesquieu, Thomas Hobbes, John Locke, aí a gente também depois tem Robespierre, esse pessoal aí que ficou conhecido como uma área aí da ciência política e da filosofia como contratualistas, que eles buscavam falar qual que era a origem do Estado e por que, que as pessoas aceitam ter um Estado que tome as decisões por elas, né? Então, aí a gente começou a entender comecei a ver uma série de mecanismos que muitas vezes acaba sendo de decisões que são tomadas erradas e isso vai refletir na nossa vida e isso também vai impactar se esse país ele vai ter sucesso como nação, um país desenvolvido ou não. Se vai ser um país é, sempre que vai estar na sombra do subdesenvolvimento e, e dependendo aí de, de políticas que sejam, por exemplo, populistas. É engraçado que no Brasil a gente sempre vai cair de populismo em populismo. Foi assim com Vargas, depois com Juscelino, depois teve o populismo aí dos militares também, de uma forma eles tentaram ser populistas. Depois a gente tem os populistas com a restauração aí, a redemocratização. Fernando Henrique, Collor, Lula, Dilma e por último aí Bolsonaro também caiu no populismo, né? Engraçado que um que ninguém gostava, nem a direita nem a esquerda gostava do cara e foi, por incrível que pareça, o melhor período que o Brasil passou aí desde a redemocratização. É hilário isso. Mas vamos lá. Ah, o, o micronacionalismo ele dá uma abertura para a gente colocar em prática o que a gente acaba vendo dentro da ciência política. E isso dá uma, uma visão muito maior aí do que acontece dentro de um país, um estado ou não, é, se, são decisões aí que vão ser acertadas, se não vão ser acertadas. Ah, em si, a gente vê isso na prática. Ele nada mais é do que colocar em prática a teoria. Só que ah, existe, existe um jeito que é você pegar, se candidatar a um cargo eletivo ou talvez, sei lá, um cargo que não seja eletivo, mas mediante a concurso, por exemplo, um juiz.
Então essa é uma das formas de você conhecer isso na prática. Mas, mas para quem não tem interesse de estar aí entrando é, na vida pública, essas coisas, e acaba, mas tem um interesse real em aprender isso, e também como uma forma de atividade intelectual, para que possa também aí, só um minuto, eu estou mexendo no microfone, para que também possa aí estar colaborando até com o próprio país onde vive e com o meio em que essa pessoa convive. Então é uma forma da gente colocar em prática, entender isso, para depois aplicar no mundo real. O micronacionalismo em si, ele é um país que a gente acaba criando num ambiente fictício, né? Você talvez pode colocar o território da minha micronação, sei lá, é minha casa. Eu tenho uma chácara, é minha chácara, é meu quarto, né? Mas isso, na verdade, pouco importa no final das contas, até porque, é, por mais que você tente aí ter uma atitude de um separatista, no fim aí você sabe que você não vai conseguir tornar isso daí independente, né? Bom, segunda coisa, por que um reino? Por que eu escolhi isso? Eu faço parte de. Eu sou monarquista, para início de conversa. Eu defendo a restauração da monarquia no Brasil. A, quanto à questão de qual ramo, bom, não é, não é assunto novo para ninguém. E isso daí já está muito mais que certo que é, é o ramo de vassouras aqui no Brasil, né? Mas há pessoas que defendem o ramo de Petrópolis, outros o ramo de Avis. Existe até em São Paulo aqui um movimento que é São Paulo, meu país, que também é, não é bem distinto aí a questão da monarquia nesse movimento, mas para quem não é de São Paulo ou para quem nunca foi procurar isso, São Paulo já foi uma monarquia. Na época da União Ibérica, os paulistas eles não quiseram aí aceitar a coroa espanhola e daí aclamaram Amador Bueno como rei de São Paulo. Só que ele era fiel aí à coroa portuguesa e não aceitou. Mas isso criou aí um ramo dinástico dentro do Brasil. Inclusive, a, isso daí pode se tornar aí numa questão, se a gente for levar mais a fundo, que o ramo de Bragança, ele, se a gente for pensar por uma linha do tempo, ele não teria legitimidade em São Paulo, por conta de ter criado essa linhagem de Amador Bueno. Mas isso já conversa para outra hora, e eu também não vou tocar nesse assunto. Mas talvez aí nos grupos aí do canal a gente pode estar conversando. E daí, bom, o intuito de ser uma monarquia aqui é também para quê? Para as pessoas que fazem parte desse projeto, que estão aqui comigo, é para elas começarem a visualizar como que a gente, como que seria aí uma monarquia, uma volta da monarquia. Nesse caso, uma monarquia constitucional parlamentar, né? Tem diferença entre a monarquia parlamentar e a monarquia constitucional. A diferença é quem indica o primeiro-ministro. A parlamentar é o parlamento que vai votar para formar governo, né, e eleger o primeiro-ministro. E a constitucional é o monarca que vai indicar o primeiro-ministro, uma pessoa de dentro do parlamento. Bom, também tem um outro mecanismo que eu acabei
colocando aqui dentro da Constituição que é a descentralização do poder moderador também. Essa descentralização, ela serve para quê? Ou melhor, vamos pegar um fato histórico. A inspiração disso aí acabou sendo até no próprio feudalismo. Por quê? No feudalismo a gente tinha um poder descentralizado, onde um nobre não influenciaria no poder de decisão de um feudo. Mesmo que eu sou um rei e eu concedo um feudo para vocês, para um de vocês aí, um de vocês aí vira meu vassalo. Eu não vou mais eu não posso influenciar o como que vai ser esse feudo, poder de decisão, não posso influenciar no poder de decisão. Tipo, você fez uma coisa que eu não gostei, vou te atacar, vou te tirar. Não, não pode. Isso aí não, não acontecia durante a Idade Média, até porque o pessoal acaba colocando o feudalismo como uma aliança, como algo, um sistema econômico, né? Mas na verdade o sistema feudal ele era um sistema de aliança militar, onde a gente não tinha a concepção de Estado, mas tinha a concepção de nação. Então, por exemplo, o rei da França ele era o chefe da aliança militar da França, mas ele não poderia tomar partido numa decisão de um condado, por exemplo. Então, eu trouxe isso dentro dessa Constituição. Para quê? Para que, no caso, o monarca ele seja o chefe de um poder moderador e os outros eles são vassalos. É claro, pode ocorrer o fato de de um nobre que recebeu uma terra ligada a esse título pedir uma intervenção do Estado, sim, normal. Isso aí não tem problema nenhum, isso aí acontece em qualquer lugar. Já que. Bom, não vou dar spoiler aqui, vamos lá. Uh, Deixa eu mudar aqui, outro lado. Bom, então, aqui vocês estão vendo o brasão de armas do reino, também é o brasão de armas real, tá? No caso, o meu brasão dentro do reino de Selena. E ele é o nome oficial, né? Estado Micronação Reino de Selena. Aqui a gente tem um prefácio e vamos passar para os artigos. Ela é uma monarquia constitucional, tá? Que nem eu falei para vocês. Nome oficial, Estado Micronação do Reino de Selena. Esse parágrafo segundo aqui, galera, é só para ninguém ficar enchendo o saco depois, tipo, falar que a gente é movimento separatista, que faz macumba, que é ligado à nova ordem mundial. Brincadeiras à parte, mas é, é só para algumas pessoas aí que não tem nada para fazer e fica botando e quer cuidar da vida dos outros, ficar longe, beleza? Aí também isso aqui é para caso algum poder do, do Estado brasileiro acabar vendo, não, não encanar com isso. Não vai encanar porque é pequenininho, né? A gente não vai ter relevância nenhuma. É, aí, aqui falando, né? A criação de um país fictício, com exercício do desenvolvimento intelectual ao, ao buscar como se organiza o poder político
na prática, sem precisar estar inserido dentro do aparelho estatal, que eu falei, sem a gente precisar estar concorrendo um cargo eletivo ou no concurso. Também vale descartar o interesse pelo estudo do período da Idade Média, em especial temas ligados à cavalaria, e que vai ser publicado no canal. Bom, isso aqui vocês já devem ter visto bastante, que eu posto bastante coisa sobre cavalaria e heráldica, um tema que eu gosto bastante, inclusive isso tem influência dentro daqui da Constituição. O reino seleno é um estado confessional, religião oficial é o catolicismo, tá? Isso daqui é um poder é uma coisa que eu quis, é, até para blindar talvez pessoas desagradáveis que não não curtem isso e que vem só para causar problema. Aí são valores aqui: a fé católica, a vida, liberdade e propriedade privadas, valorização do indivíduo, da valorização da honra e da nobreza, coragem e as virtudes que noteiam o código de honra de cavalaria. Então, que eu falei sobre dos estudos aí sobre a cavalaria, o intuito é da gente criar uma cultura cavaleiresca aqui dentro do canal, dentro desse projeto, que são que é bom, principalmente porque trabalha isso aqui, ó, honra e a nobreza. Aí, aqui falando sobre os poderes, são divididos aí, na verdade é quatro, aqui eu mosquei, executivo, legislativo e judiciário. Aí o executivo, ele é dividido entre o rei e o líder do governo, que é o primeiro-ministro. Primeiro, bom, aqui é coisa que vocês já devem estar careca de saber, que o primeiro-ministro é poder, o chefe de governo, ele vai cuidar dos bens da nação. Aqui falando sobre o poder moderador, ele tem o poder de veto e ele também é a fonte de honra dos títulos, seja título de cavalaria, título de nobreza. Aqui falando sobre dinastia, artigo 5º, artigo 6º, caso tenha vacância. Aqui falando sobre os territórios, né, que vai ser dividido em ducados, condados. Eles vão ter autonomia administrativa, então aqui a gente pega bebe um pouco da água do federalismo, tá? E do sistema distrital. E eleições para deputados são realizadas a cada 5 anos, está aqui em todas as províncias. Aqui é o que eu falei, os nobilitados, a duque, conde e barão poderão exercer o poder moderador, caso necessário para buscar só para buscar o equilíbrio político do território. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Deputados não está chegando ao consenso e isso vai criar um. Isso a longo prazo poderia criar um problema. Ele vai lá, manda todo mundo embora e faz eleição de novo. E também eles podem vetar leis, tá? Caso os caras fizerem uma lei bizarra lá, eles podem vetar. Aí a questão do direito penal, direito civil, cada lugar fará o seu, né? De acordo com a realidade. E também cabe a justiça dividir em justiça comum e justiça extraordinária, que é crimes contra a nação, crimes de guerra. E é isso. Então, Constituição mais rápida que você. Mais curta que vocês vão ver na vida. A menor é dos Estados Unidos.
E a do Brasil é uma das mais longas. É, por que não tem coisas falando sobre ah, é, trabalho, por exemplo, direitos coletivos, direito do trabalho, direito penal? Porque isso aí não é função de uma Constituição. Uma Constituição função dela é só como que ela dá receita de bolo de como se você vai organizar uma nação e o, a divisão do poder político. Uma Constituição é só isso. Só isso deve ter. Não tem que ter, é, por exemplo, uma coisa que eu acho bizarro. Liberdade de imprensa. Beleza. Se você já está falando que o Brasil ele defende um dos valores do Brasil é a liberdade, por que você está falando de novo de liberdade de imprensa? Você está sendo redundante, você só está queimando o papel ali. Então é isso. Esse vídeo é para explicar sobre esse projeto, sobre a questão da vinculação, questão estrutural. Ah, também aí falei um pouco aí sobre os princípios que levaram à criação disso, que é basicamente a gente já ir se adaptando com esse modelo. Na verdade, não falei, vou falar agora. O intuito disso aqui é a gente se adaptar com uma monarquia constitucional, que tenha poder moderador. É a gente ir se adaptando, porque enquanto, por um lado, a gente atua na militância para restauração da monarquia, do outro lado, a gente já está movendo a engrenagem para ter uma ideia de como vai ser, até porque se um dia for reformado, vai ter uma constituinte. E daí a gente já vai estar preparado, inclusive podemos até ajudar. Né? Espero que isso aí aconteça logo. E é isso. Não tem mais o que falar sobre o que é esse projeto. Acho que falei de tudo. Faltam alguns pontos, mas são coisas bem esporádicas. E é isso, pessoal. A gente se vê.